Olá a todos, mais uma vez, sejam muito bem-vindos a esta transmissão do canal do YouTube da TV Damásio, levando sempre conhecimento jurídico de qualidade, conhecimento jurídico aprofundado e atualíssimo para todos vocês que estão nos assistindo. Eu sou Alexander Mendes Hakimi, sou professor aqui do Damásio Educacional e estamos nesse projeto, portanto, com aulas especiais. E agora, neste momento, um tema atualíssimo, um tema, portanto, importante para todo operador do direito, que é o tema voltado para a arbitragem. E vamos caminhar neste universo, portanto, da arbitragem, desde o conceito, seus princípios, a diferença, da arbitragem com relação à conciliação, à mediação, vantagens também da própria arbitragem, a sua eficiência, a legislação que envolve a arbitragem. Esses temas, portanto, voltados para a arbitragem, nós discutiremos hoje na nossa aula. E para tanto foi convidado, para nossa satisfação, nossa alegria, aqueceu de pronto o nosso convite, o advogado, o professor, Dr. Júlio César Konkowski da Silva. Júlio, bom dia! Bom dia, professor Hakimi, bom dia, Faculdade Damásio, bom dia a todos que nos assistem. Muito bem. Obrigado, Júlio, por sua presença aqui hoje conosco. É uma alegria realmente, uma satisfação. Nós sabemos aí do seu tempo, que é sempre muito tomado e tudo, pelos afazeres normais, mas está neste momento aqui conosco para trazer aí a quem está nos assistindo pela internet, no canal do YouTube, da TV Damásio, o direito, portanto, voltado para esta questão da arbitragem. Dr. Júlio César Konkowski da Silva, ele é advogado, é presidente nacional da Câmara de Arbitragem, da Câmara Privada de Arbitragem, presidente da Escola Superior de Arbitragem, presidente da Comissão de Arbitragem da Subseção de Carapicuíba da OAB de São Paulo, coordenador também da arbitragem do núcleo, portanto, coordenador de uma coordenadoria de arbitragem da Comissão do Acadêmico de Direito da OAB do Butantã, e é CEO e fundador aí do escritório de advocacia do Grupo Konkowski, grupo, portanto, KWS. É professor, parecerista e palestrante. E vai trazer, portanto, vai tratar conosco, só para nós repetirmos, o tema da arbitragem, conceitos, princípios, a diferença da arbitragem aí com a mediação, com a conciliação, vantagens, eficiência e a legislação. Passo, portanto, agora, Dr. Júlio Konkowski, em definitiva, a palavra para a sua exposição. Um grande abraço. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? É uma honra estar aqui tentando fazer uma palestra nesses recursos virtuais, que hoje, infelizmente, nós não estamos presentes, mas a tecnologia nos ajuda a estreitar esse contato. Quero agradecer inicialmente à Faculdade Damásio pelo interesse no tema, e também a abertura, a difusão, a democratização desse ensino que está cada vez mais em voga no nosso cotidiano, Quero estender os cumprimentos ao professor Alexander Mendes Hakimi, amigo de longa data, uma pessoa a quem tenho um apreço muito grande, é uma pessoa das mais generosas que eu já conheci. Muito obrigado pela confiança e novamente o convite. O convite feito pelo professor Hakimi é uma ordem, Então, é por isso que eu aceitei prontamente, com muita alegria e satisfação, esse convite. E agradeço a todos que estão ouvindo, obrigado pela audiência, obrigado por se interessar pelo tema da arbitragem. Para começar a falar de arbitragem, eu vou explicar brevemente como eu entrei na arbitragem, porque eu vejo vários ramos do direito tão específicos e eu fico imaginando como que as pessoas foram parar nesse tema diferente, Então, como que foi meu ingresso na arbitragem? E foi por acaso, Estava no escritório, recebi uma ligação de um cliente, o cliente preocupado narrou o que aconteceu e prontamente agendamos uma reunião e o problema se tratava de um contrato comercial, empresarial, de uma franquia
E aí verifiquei que se tratava em posse de ingresso de ação judicial e peguei a causa, né? Então, examinando depois atentamente o contrato, fui identificando algumas vicissitudes, algumas nulidades, e ao final do contrato me deparei com algo muito chocante, que eu não tinha ainda experiência, vamos dizer assim. Me identifiquei com a cláusula arbitral ou a cláusula compromissória no final do contrato. E aquilo me deixou estarrecido, né? Afinal de contas, eu estava me preparando para uma disputa judicial, disputa essa que eu já tinha familiaridade, mas não tinha familiaridade ainda com a arbitragem. Veja, quando eu me deparo com aquela cláusula arbitral, eu fiquei parado. Outro advogado do escritório falou: o que houve? Eu falei: meu amigo, isso aqui está parecendo Césio. A minha impressão que aquilo chamou a atenção, eu falei, ligou o sinal de alerta na hora. Então, eu passei a estudar longamente a arbitragem a partir desse case. E aí fomos estudando, nunca parei de estudar arbitragem a partir daí. Imagina vocês sendo um jogador de futebol e sendo convocado para uma partida de basquete. Foi isso que eu me senti, um peixe fora d'água. Então, fui me aperfeiçoando, fui me estudando, e a gente iniciou essa arbitragem, né? Não foi em São Paulo, foi em outro estado, e logramos êxito. Isso foi muito importante, né? Porque, veja, além de ser jogador de futebol, ser convocado para uma partida única de basquete, e você ainda sair cestinha da partida, isso é um momento de alegria, né? Então, eu percebi que isso se tratava de um nicho importante. A advocacia poderia conciliar mais uma ramificação importante, né? E para todos os efeitos, para aqueles que me conhecem, sabem que eu sou casado com o direito criminal, né? A minha vocação sempre foi inclinada para o direito criminal, mas passei a viver uma relação de concubinato com a arbitragem. Até hoje eu vivo essa relação dupla, né, de bigamia, vamos dizer assim, entre o processo criminal e a arbitragem. Então, a partir de então, nós passamos a estudar a arbitragem, passamos a incorporar isso no escritório, e aí, enfim, depois eu me aperfeiçoei e montei a Câmara Privada de Arbitragem, que hoje conta com 6 sucursais, dentre elas uma fora do país. Então, pessoal, esse foi um breve relato do meu histórico. E vou parar de enrolar vocês agora e vamos entrar no que realmente interessa, que é a arbitragem, né? Afinal de contas, o que é arbitragem, né? Primeira coisa, não se trata de árbitro de futebol, embora há conceitos que se resvalem. Existe uma pessoa neutra, imparcial, que está lá apitando o jogo. Na arbitragem não deixa de ser diferente. Existe um terceiro imparcial, mas a arbitragem é formada, né, basicamente por um método de solução de conflitos privado. Ao invés do Estado dizer o direito, quem vai dizer o direito é um árbitro, um terceiro imparcial. Então, se trata conceitualmente de um método privado de resolução de conflitos, né? Onde um terceiro imparcial, que é o árbitro, ele vai proferir uma sentença arbitral, ele vai resolver em grau de definitividade aquele conflito específico. E o árbitro, na função de árbitro, ele é considerado pela lei da arbitragem como se fosse um juiz de fato e de direito. E as decisões que esse árbitro profere no curso da arbitragem não está sujeita à homologação ou a qualquer interferência dos órgãos do Poder Judiciário.
Veja que há uma independência, uma autonomia entre a arbitragem e o poder judiciário. Mas a própria lei da arbitragem, ela relativiza essa independência porque ela entende que o poder judiciário ele é muito importante em alguns momentos da arbitragem. Isso não quer dizer que o poder judiciário possa se imiscuir em assuntos relativos ao mérito da arbitragem. Existem, em razão do princípio da cooperação, né, então muitas decisões proferidas na arbitragem devem ser executadas junto aos órgãos do Poder Judiciário, porque falta na arbitragem aquele poder de império, de coerção, mano militare, que vai obrigar o devedor a cumprir uma determinada ordem. Por exemplo, uma testemunha que é convocada na arbitragem e se recusa, o árbitro pode, através de carta arbitral, pedir para o juiz para que conduza coercitivamente aquela testemunha a prestar depoimento em solo arbitral. Veja que há uma cooperação, né, entre as esferas arbitral e judicial. Isso não quer dizer, todavia, que o Poder Judiciário possa sair revendo as decisões quanto ao mérito, quanto à justiça das sentenças e decisões proferidas em solo arbitral. Perfeito? Então, esse juiz, né, esse juiz de direito que está lá no Poder Judiciário, ele está lá em razão de um concurso de provas e títulos. Já na arbitragem, o árbitro que exerce a função de árbitro, ele é juiz de fato e de direito, e ele está lá em razão da confiança e da sua especialidade quanto ao objeto da controvérsia, quanto ao objeto do que está sendo discutido no conflito. Perfeito? Então, é mais ou menos isso. Então, vimos que a arbitragem é um método privado de solução de conflitos, onde um terceiro imparcial, denominado árbitro, irá decidir a controvérsia em grau de definitividade, onde não haverá possibilidade de recurso. Isso nós vamos tratar mais adiante. Mas o importante é que vocês tenham essa noção preliminar de que a arbitragem é um método heterocompositivo, ou seja, um terceiro está julgando, ele está decidindo e ele está dentro de um contexto privado, perfeito? A lei da arbitragem, ela tem regulamentação própria, tá? A arbitragem está regulada por lei federal, a lei 9.307 de 96, e sofreu uma atualização recente em termos históricos, em 2015, elevado a efeito pela lei 13.129. Então, a arbitragem, veja, ela está incorporada formalmente no nosso ordenamento desde 96 e sofreu atualização recente em 2015. Essa atualização, só para deixar claro, ela trouxe alguns conceitos, algumas previsões que já estavam sendo praticadas, já estavam sendo reconhecidas pela doutrina e pela jurisprudência. Uma das atualizações mais significativas foi a possibilidade formal de o ente público de participar de arbitragens. Então, antes da atualização, levada a efeito pela Lei 13.129 de 2015, embora existiam arbitragens realizadas pelo poder público, como nos contratos de concessão, nos contratos de parceria pública e privada, ou seja, naquelas situações em que a administração pública atuava como empresário, não exercia monopólio sobre a atividade, né? Uma atividade tida como secundária, em que, diferente da primária, o interesse público impedia
a discussão da questão pela arbitragem, né? São questões primordiais em que o ente público ele atua dentro de um monopólio, como atua dentro da saúde, atua dentro da segurança pública. Tem situações em que o bem jurídico, né, o interesse público é muito latente, em razão disso, a questão se torna indisponível e só pode ser dirimido no campo do Poder Judiciário. Agora, naquelas atividades secundárias em que a administração pública não exerce o monopólio e atua como se fosse empresário, né, atividades econômicas com elevado interesse social. Então, nessas situações, como a administração pública está subordinada a um regime jurídico de direito privado, ela atua em pé de igualdade com o particular. E, por essa razão, não está sobressalente o interesse público, e sim o interesse da administração, que são conceitos diferentes. Interesse público, ele impõe a indisponibilidade dos direitos ali discutidos, então fica afastada a possibilidade de solução arbitral da controvérsia. Já o interesse da administração, ela não tem essa preocupação com o interesse público imediato, né? Evidentemente que toda atuação da administração visa atingir um interesse público, mas o interesse público secundário permite a atuação da administração, da arbitragem, porque nessa atuação o ente público age como se privado fosse, perfeito? Então, o que a alteração legislativa trouxe nesse momento foi positivar uma prática já admitida tanto pela doutrina e quanto pela jurisprudência. Perfeito, pessoal? Então, retomando aqui, vimos o conceito, vimos a base legal que sustenta a arbitragem e passaremos agora a falar sobre quem pode usufruir da arbitragem, quem pode submeter os seus conflitos à arbitragem. São todas as pessoas, existe limitação, então vamos falar disso agora. Então, a arbitragem, ela pode ser usada como instrumento, método de solução de conflitos, porém, as pessoas que vão se valer dessa arbitragem, elas devem ser pessoas capazes de contratar, aquela capacidade, não a capacidade civil que é adquirida com o nascimento, com vida, mas a capacidade de gozo, né? Aquela capacidade em que você atinge pela maioridade. Então, só pode submeter à arbitragem pessoas capazes. Ficam fora disso, obviamente, as crianças, as pessoas que não podem, de certa forma, emitir com plenitude a sua vontade, né? Então, há um limite, né, chamado arbitrabilidade subjetiva. Quando falamos em arbitrabilidade subjetiva, estamos falando das pessoas, dos sujeitos que vão participar da arbitragem. Então, somente as pessoas capazes, esse é o entendimento majoritário da doutrina e da jurisprudência, podem submeter seus conflitos à arbitragem. E vimos atrás que a administração pública passou a contar com a possibilidade de submeter seus conflitos à arbitragem, mas essa possibilidade já existia antes da alteração legislativa vinda pela Lei 13.129 de 2015. Perfeito? Falamos do sujeito, de quem pode participar da arbitragem. Agora vamos falar do que se pode levar para a arbitragem. É qualquer conflito que nós podemos submeter à arbitragem? Evidentemente que não. A arbitragem, o próprio artigo 1º da Lei da Arbitragem, diz que podem ser submetidas a arbitragens direitos de ordem patrimonial e disponível. Ou seja, são direitos que admitem transação, né? Então, ficam fora da jurisdição arbitral
os litígios de Estado, né? Por exemplo, mudança de nome, casamento, divórcio, reconhecimento e dissolução de união estável, tudo isso deve ser feito ou judicialmente, quando tiver incapaz envolvido, ou via cartório, quando não tiver interesse de incapaz, perfeito? No entanto, é importante que se diga que mesmo que estamos diante de uma situação de divórcio, por exemplo, nada impede que o patrimônio do casal que esteja sendo discutido nessa partilha seja realizado por arbitragem. Então, as partes podem optar, olha, a dissolução da união estável ou o divórcio será feito judicialmente. Agora, a partilha dos bens, eu vou concentrar na arbitragem. Isso é possível. Mas lembrando sempre que não pode haver nessa discussão interesse de menor. Os direitos discutidos devem ter natureza patrimonial e disponível e devem pertencer às partes plenamente capazes. Isso é importante. Então, vamos avançando aqui no nosso estudo da arbitragem, passamos pelo conceito, a arbitrabilidade subjetiva, que liga as partes, quem pode participar da arbitragem, a arbitrabilidade objetiva, o objeto, o que pode ser arbitrável, né? E agora vamos para as diferenças. Isso é muito importante aqui, eu peço a atenção de vocês, que eu testemunho muita confusão aqui entre arbitragem, mediação, conciliação. Antes de falar da diferença propriamente dita, vamos enfrentar o tema sob um outro prisma. Nós temos na nossa democracia inúmeras formas de resolver conflitos, perfeito? O poder judiciário é uma das portas de entrada de acesso à justiça. A arbitragem é outra porta de acesso. A mediação, outra, a conciliação, outra. E existem inúmeras outras formas de resolução de conflito que não abordaremos hoje em razão da nossa limitação de espaço e tempo. Então, essas portas foi entendido pela doutrina como um sistema multiportas. É um sistema em que existem várias portas de acesso, cada uma adequada para resolver um tipo de conflito. Veja que eu falei adequada, eu não falei porta certa, porque não existe porta certa e nem porta errada. Isso é importante. O que existe são métodos adequados e métodos inadequados. Por exemplo, o poder judiciário é adequado para resolver conflitos entre incapazes, por exemplo, conflitos que envolvam incapazes. Então, essa é a porta adequada para esses conflitos. A arbitragem passa a ser adequada para resolver conflitos de ordem patrimonial e disponíveis provenientes de pessoas capazes. A mediação e a conciliação também, né? Ela tem outras questões, outras peculiaridades. Então, cumpre ao intérprete examinar o caso concreto e sugerir, olha, esse conflito ele é mais adequado na arbitragem, ele é mais adequado no poder judiciário, na mediação e na conciliação. Ok? Então, quando falamos de sistema multiportas, temos que pensar como Bob. Lembra do desenho Bob? O Bob, ele diante de um conceito, ele imaginava aquelas portas, imagina aquelas portas diversas. Quanto mais portas de acesso à democracia, melhor é o nosso Estado democrático, mais acesso à justiça nós temos. Isso é importante para o cidadão. Não é monopolizar o acesso à justiça apenas uma porta, e essa porta para você acessar
está cheio de contingências, está cheio de funis. Então, quanto mais sadia é uma democracia, mais portas de acesso à justiça nós temos. E essas portas têm que ficar abertas, escancaradas, para que as partes assim escolham a forma mais adequada de resolver o seu conflito. Perfeito? Então, a saúde democrática está muito relacionada à quantidade de portas abertas que configuram o sistema multiportas. Perfeito? Então, feitas essas considerações preliminares, passo agora à distinção propriamente dita desses três métodos. Perfeito? Então, a arbitragem, como nós vimos, é um método heterocompositivo. Heterocompositivo porque existe um terceiro imparcial que ele vai impor a sua decisão ao caso concreto. Veja que há imposição na arbitragem, há julgamento na arbitragem. Por isso que se assemelha muito ao Poder Judiciário, onde o juiz de direito está lá, equidistante, imparcial, e que vai decidir o conflito de forma definitiva. Na arbitragem também. A arbitragem é método heterocompositivo, onde o terceiro, escolhido pelas partes, as partes, vejam, ela tem participação muito intensa na arbitragem. Nós vamos falar disso, mas antecipo que na arbitragem, o princípio maior, o calcanhar de Aquiles da arbitragem é a autonomia privada. O legislador entendeu que, como os bens em discussão são patrimoniais e disponíveis, e as pessoas que estão dirimindo seus conflitos são pessoas capazes, então não haverá tanta necessidade daquela tutela, daquela supervisão do Estado sobre os conflitos dirimidos na arbitragem. Então, o legislador optou em deixar as partes mais soltas, mais livres, para disporem de diversas situações da arbitragem. Veja que na arbitragem, o poder negocial das partes é tão grande que elas têm condições, inclusive, de escolher o árbitro, ela tem condições de escolher os prazos, ela tem condição de escolher onde será proferida a sentença. Veja que a margem de dispositividade das pessoas que transitam pela arbitragem é muito grande. Perfeito? Então, com relação já à mediação e à conciliação, são métodos autocompositivos. Então, na mediação e na conciliação, há um terceiro também, imparcial, todos eles comungam da mesma característica. Todos têm um terceiro imparcial. Na arbitragem, esse terceiro decide, impõe. Na mediação e na conciliação, por ser um método autocompositivo, esse terceiro não decide. A diferença de grau está na possibilidade do terceiro se imiscuir no problema, no conflito. Veja que na mediação, o mediador ele está focado no sujeito da discussão e não no objeto. A finalidade da mediação não é o acordo em si. O acordo pode ser um sintoma, mas não é o objetivo da mediação. O mediador, ele busca auxiliar as partes a restaurarem um vínculo que estava rompido e que isso trazia dificuldade para a comunicação entre elas. Então, quando o mediador, usando o ferramental adequado, usando as técnicas, permite com que as partes restaurem aquele contato, aquele diálogo rompido, essas partes, obviamente, poderão ter um caminho mais livre para decidirem a respeito do seu conflito. Então, o mediador, ele é um auxiliar, ele vai auxiliar as partes a elas mesmas a chegarem a um entendimento, que pode resultar num acordo ou não. O fato de não ter acordo não significa que não houve êxito na mediação. Se o mediador conseguiu restaurar o vínculo entre as partes,
restaurar essa comunicação rompida, a mediação ela foi exitosa. E aí pode nascer um acordo ou não. Perfeito, pessoal? Outro ponto interessante da mediação, que a mediação, como ela busca o sujeito e não o objeto, ela é mais recomendada para conflitos em que as partes têm um histórico entre elas. Melhor dizendo, sócios, por exemplo, eles já se conheciam e por essa razão eles resolveram firmar uma sociedade. Então, quando surge um conflito daí, a mediação pode ser um instrumento adequado, porque elas já se conheciam antes, tinha uma relação, tinha uma história, e que a mediação busca atuar no sujeito. Então, pode ser nesses casos em que as partes já tinham um prévio relacionamento, a mediação tem sido mais eficaz. Mas isso não é absoluto. Perfeito? É diferente de uma colisão de veículos. As partes não se conheciam, passaram a se conhecer através da colisão. Então, nesse caso, a mediação não é que ela não é recomendada, mas a mais adequada passa a ser a conciliação. Veja que a conciliação, ela também é um método autocompositivo, onde um terceiro imparcial, ele agora está focado não no sujeito, mas no problema, no conflito. Por isso que o conciliador, ele tem uma atuação mais ativa na sessão, porque ele busca sempre auxiliar, sugerir um acordo entre as partes. O conciliador está buscando o acordo e não os sujeitos. A mediação busca o sujeito, certo? E o acordo pode ser uma consequência disso ou não, ok? Então, a conciliação ela é mais recomendada, mais adequada para aqueles conflitos em que as partes não tenham um histórico anterior, ok? Então, essa é a principal característica, são as diferenças entre a arbitragem, a mediação e a conciliação. Vamos avançando aqui. A arbitragem ela pode ser avulsa ou institucional. Veja, olha só como que é a amplitude da arbitragem. Ela pode ser, a parte pode decidir o seguinte, olha, nós temos um conflito, nós vamos escolher uma pessoa que tenha aptidão, imagine uma pessoa contrata um pedreiro para construir um muro de arrimo, e esse pedreiro acaba construindo e esse muro apresenta alguns defeitos, e o proprietário da obra fala, esse muro está errado. E o pedreiro fala, não, esse muro está certo. Então, eles, para evitarem de submeter esse conflito ao judiciário, eles, de comum acordo, entendem que deverão chamar um engenheiro para confirmar se esse muro está certo ou está errado. Veja que eles fazem um convite para um engenheiro, o engenheiro aceita, examina o muro e diz, esse muro está com defeito. Então, a sentença que esse engenheiro proferir é uma sentença válida, é uma sentença que tem reconhecimento jurídico. Então, veja que ela foi decidida em razão de um conflito ali, em que as partes escolheram aquele árbitro, né, um engenheiro, em razão da sua competência, em razão também de confiarem na lisura desse engenheiro. Então, veja que não houve participação alguma de nenhuma instituição. As partes resolveram entre eles, as partes e o próprio árbitro. Essa é a arbitragem avulsa ou ad hoc. Já antecipo para vocês que esse tipo de arbitragem, embora seja prevista, ela é pouco usual, porque ela padece de alguns problemas. Porque quando as partes resolvem estabelecer a arbitragem, é sinal que a relação delas azedou. Então, elas não vão ficar tão ávidas assim, ou propensas a compartilharem do mesmo pensamento. Perfeito? Então, por essa razão,
a arbitragem avulsa ela não é tão utilizada, mas ela existe. A mais utilizada, que é outra modalidade, é a arbitragem institucional ou administrada. Nessa arbitragem, existe uma entidade especializada chamada Câmara de Arbitragem, que ela funciona como um mini fórum privado. Veja, não tem relação nenhuma com o Poder Judiciário. Estou falando a título de exemplo, analogia. É um mini fórum que vai oferecer condições para que aquela arbitragem seja realizada nas suas dependências. Ela vai contar com um serviço de secretaria, um serviço de notificação, vai fazer com que aquela arbitragem seja realizada com tranquilidade em sua dependência. Porém, a Câmara de Arbitragem, ela não julga nada, ela só absorve os conflitos e possibilita com que as partes resolvam seus conflitos lá dentro. Quem vai decidir, quem vai julgar em grau de definitividade é o árbitro. O árbitro que normalmente é um árbitro credenciado à instituição escolhida. Perfeito? Então, essa é a diferença entre arbitragem avulsa ou ad hoc ou arbitragem institucional ou administrada. Perfeito? Vamos avançar aqui. Agora vamos falar também sobre a arbitragem doméstica ou nacional e a arbitragem internacional. Veja que o nosso sistema legal, a lei da arbitragem, ela cria um critério de nacionalidade da sentença. O que é uma sentença nacional à luz da lei da arbitragem? É a sentença proferida dentro do território nacional. Sentença proferida dentro do Brasil é considerada pela lei da arbitragem sentença nacional. Ao passo que a sentença proferida em outro país, a lei considera uma sentença internacional. E aí nós temos um problema gravíssimo, que temos que tomar cuidado. Quando a sentença é nacional, ou seja, proferida em território brasileiro, a sentença proferida não está submetida à homologação por nenhum órgão do Poder Judiciário. Ela cria os seus efeitos automaticamente, imediatamente após a sua emissão. Já a sentença estrangeira, para que ela surta os seus efeitos em outro país, no caso no Brasil, ela precisa sofrer um procedimento de homologação junto ao STJ. Veja que o caldo engrossa, porque a sentença de fora, estrangeira, para surtir efeitos aqui no Brasil, ela deve passar por um procedimento de homologação perante o STJ. E esse procedimento não é rápido, demora demais. Então, isso pode ser um entrave para a sua arbitragem internacional. Outra característica que é importante, não confundir a sentença nacional ou estrangeira com a arbitragem realizada em outro país. Podemos, por exemplo, ter uma arbitragem que os atos procedimentais sejam realizados parte aqui no Brasil, parte na Argentina, por exemplo. Porém, o que vai determinar, o que vai definir uma sentença arbitral nacional é o local onde ela for proferida. Pouco importa onde a arbitragem se desenvolveu. Perfeito? Por isso que é importante, é imprescindível constar na sentença o local onde ela foi proferida. Porque através dessa informação é que nós vamos definir se a sentença arbitral é nacional ou estrangeira. Ok? Então, vamos avançando aqui. Como submeter o nosso conflito à arbitragem? Como fazer isso? Pessoal, isso é um tema muito importante. Na minha opinião,
na minha modesta opinião, esse tema é o mais importante, o que mais causa confusão e é o mais fácil. É o mais fácil. Então, eu vou explicar aqui, de uma forma muito pedagógica, até ridícula, mas vocês não vão esquecer nunca mais, nunca mais. Para vocês demandarem na arbitragem, vocês precisam de um instrumento chamado convenção de arbitragem. A convenção de arbitragem é um pacto que as partes celebram entre elas, dizendo o seguinte: olha, pessoal, não vamos optar pelo Poder Judiciário, vamos renunciar ao Poder Judiciário e esse conflito ou eventual conflito será dirimido na jurisdição arbitral, perfeito? Então, a convenção de arbitragem nada mais é do que uma opção feita pelas partes livremente para retirarem do Poder Judiciário a competência e para deslocá-la para a arbitragem. É isso, basicamente é isso. Mas a convenção de arbitragem, ela é gênero e tem duas espécies: a cláusula arbitral e o compromisso arbitral. Veja, pessoal, existem esses dois conceitos, isso é muito importante. Cláusula arbitral, como o próprio nome já traduz, ela é inserida em um contrato ou em um documento apartado que diga respeito a esse contrato. Veja que nesse momento da inserção da cláusula arbitral no contrato, não há litígio, não há briga, não há discussão entre as partes. As partes estão felizes, estão celebrando aquele contrato. Então elas decidem, olha, ao invés de submeter eventual conflito que possa surgir dessa nossa relação à jurisdição estatal, nós vamos optar em submeter esse conflito à arbitragem, ok? Cláusula arbitral ou cláusula compromissória, também é chamada assim, perfeito? E temos, por outro lado, a outra espécie, que é o compromisso arbitral. O compromisso arbitral, ele é firmado quando a relação já azedou, quando houve já o conflito. Veja aqui, imagine só, naquele contrato que acabamos de mencionar, as partes não tinham inserido uma cláusula arbitral, executavam esse contrato e durante a contratualidade surge um conflito. E as partes falam o seguinte: vamos resolver esse conflito aqui na arbitragem, ao invés do judiciário? A outra parte, eu concordo, porque pressupõe concordância. Então, elas, ao invés de firmarem uma cláusula arbitral, elas vão firmar agora um compromisso arbitral. E esse compromisso obriga, vincula as partes a resolverem seu conflito na arbitragem. Da mesma forma que a cláusula, quando firmada, quando assinada, ela obriga as partes. A cláusula tem um efeito positivo e um efeito negativo. O efeito positivo é que, uma vez assinada a cláusula, a parte não pode desistir. A parte é obrigada a submeter eventual conflito desse contrato na arbitragem. E o efeito negativo é a impossibilidade dessa parte ingressar com a ação judicial referente ao contrato que tem a cláusula arbitral. Nesses casos, quando a parte ingressa com processo no Poder Judiciário, querendo rever um contrato que tem a cláusula arbitral, e a outra parte, na contestação, suscita na sua preliminar de contestação e argue a convenção de arbitragem, o juiz deve extinguir esse processo sem resolução de mérito e fala o seguinte: vocês escolheram a arbitragem, vão resolver esse problema lá. Perfeito? Então, pessoal, para deixar claro, convenção de arbitragem é gênero, cláusula arbitral e compromisso arbitral são espécies. Vou dar um exemplo agora para vocês não esquecer mais. Imaginem que vocês vão para um Hopi Hari.
O Hopi Hari você tem a opção de comprar ingresso da sua casa ou ingresso na porta do Hopi Hari. Então nós vamos pegar essa analogia e vamos trazer para a arbitragem. O ingresso para o Hopi Hari que você compra da sua casa é a cláusula arbitral. O ingresso que você compra na porta do Hopi Hari é o compromisso arbitral. Perfeito? Então, cláusula arbitral não tem conflito, firmada antes do problema. Compromisso arbitral, ela é firmada após o problema. Perfeito? Entendido? Vamos avançar. Não quero vocês errando esse conceito. Esse é o conceito pilar da arbitragem. Dominou isso, dominou 50% da arbitragem, ok? Vamos falar de princípios obrigatórios da arbitragem. Veja aqui, como se trata de um procedimento previsto dentro de um ordenamento jurídico, a arbitragem é um microsistema, mas ele está inserido dentro de um sistema maior, um sistema constitucional. O sistema constitucional, ele orienta, ele informa, ele governa todo e qualquer instituto que esteja abaixo dele. A arbitragem, as partes na arbitragem podem quase tudo, mas não podem fazer dela a casa da sogra. Então, o que eu quero dizer é que os princípios obrigatórios da lei da arbitragem, que estão previstos lá no parágrafo 2º do artigo 21 da lei da arbitragem, eles, na verdade, nem precisavam existir expressamente na lei da arbitragem, porque eles já são emanação de princípios constitucionais. Porém, o legislador, ele é sábio. Ele entendeu que, se não colocasse, poderia dar ensejo a interpretações, e isso ia acabar acionando os órgãos do Poder Judiciário, ia travar. Então, por essa razão, que seja no Instituto da Arbitragem, no próprio Código de Processo Civil, com a grande reforma, o novo Código de Processo Civil de 2015, estabeleceu do artigo 1 ao artigo 12 os princípios fundamentais, que a maioria deles são emanação inerente da Constituição, dos princípios constitucionais. Então, nós estamos num momento de neoconstitucionalismo, em que o legislador entendeu que como os ramos do direito devem ter um contato, um respeito às normas constitucionais, essa filtragem constitucional, né? Então, todas as normas devem estar em sintonia com a lei maior, que é a supremacia da Constituição. Então, resolveram, muitas vezes, constitucionalizar dentro dos seus códigos, dentro dos seus microsistemas, conceitos também constitucionais, perfeito? Então, o primeiro princípio obrigatório da arbitragem é o contraditório. Mas é lógico que é isso, né? Imagina um sistema privado de solução de conflitos, onde um terceiro está impondo decisão, em que só uma das partes pode falar. Quando uma parte fala, a outra tem que ser comunicada para que ela tenha a possibilidade, não o dever, o ônus, a faculdade de reagir. Essa é a ideia, esse é o espírito. Também tem que ser obrigatório a igualdade das partes. Parece uma obviedade, mas é importante isso, né? Como é um sistema privado, embora seja privado, isso não significa que a gente pode ser atropelando e desrespeitando. E aqui eu vou usar um argumento constitucional que, veja, que o contraditório, a igualdade, todos esses princípios obrigatórios que estão lá positivados no parágrafo 2º do artigo 21 da lei da arbitragem, são princípios fundamentais. São princípios fundamentais. E aí falamos de eficácia. Né? Normalmente, falamos de eficácia dos direitos fundamentais, ela tem, no primeiro momento, uma eficácia vertical, que é sempre o primeiro ponto dos princípios fundamentais, é um poder de contenção do arbítrio do Estado. Porém, com o avanço da sociedade, dos mecanismos,
da cultura, os direitos fundamentais passaram a gozar também de eficácia horizontal. O que significa isso é que os direitos fundamentais eles são aplicados, são estendidos para as relações privadas. E a arbitragem é uma relação privada. Mas a sentença, o árbitro exerce jurisdição. Trata-se de um mecanismo jurisdicional de resolução de conflitos. Perfeito? Embora no campo privado, o árbitro exerce função jurisdicional. Tá ok? Outro ponto é a imparcialidade. A imparcialidade tem tudo a ver com a jurisdição, é pressuposto de existência da jurisdição, né? Você não consegue conceber um sistema onde um terceiro imparcial responsável por julgar a causa seja parcial. Aqui no Brasil há alguns casos, né? Mas esses são exceção. O livre convencimento do árbitro. Veja, o árbitro é autônomo, ele não pode estar refém de sugestionamentos, ele tem que estar livre para julgar conforme a lei, conforme a convenção de arbitragem, tá ok? Ele não pode sofrer pressão externa de nenhuma ordem, tá? Para que ele tenha uma decisão soberana, tranquila, né? Então, isso é outro princípio obrigatório da lei da arbitragem. Outra vantagem, agora vamos falar das vantagens da arbitragem. Infelizmente, o nosso tempo é curto, mas estou passando aqui os principais pontos para chamar a atenção de vocês sobre a importância da arbitragem. E, falando de importância, eu vou falar das vantagens da arbitragem. Por que a arbitragem é tão importante? Quais são as vantagens dela? A primeira delas é que a sentença arbitral ela é irrecorrível. Veja que, quanto ao mérito da sentença, quanto à sua justiça, ela é irrecorrível. Isso significa que a parte que sucumbiu, a parte que perdeu a causa, ela não pode recorrer ao Poder Judiciário, bater as portas do Poder Judiciário e dizer que ela ficou insatisfeita, ela está irresignada com aquela sentença arbitral porque ela foi injusta. Então, ele pretende pedir a revisão dessa sentença. Não pode, não existe isso. Não existe recurso na arbitragem, perfeito? Então, ela é independente, ela não pode ser contestada quanto ao mérito e à justiça nos órgãos do Poder Judiciário. Porém, há situações em que o procedimento arbitral ou a própria sentença ofendem normas de direito público, onde o interesse público pressupõe o interesse do Estado, né? E esses interesses, por exemplo, vamos supor que a sentença foi proferida por um árbitro parcial, né? Evidente que, em razão disso, dessa ofensa, a sentença arbitral pode ser anulada através de mecanismos próprios, ação anulatória de sentença arbitral, ok? Mas isso não significa que o judiciário possa livremente reavaliar o mérito da sentença arbitral, perfeito? Mas quando há ofensa a questões de ordem pública, aos costumes e aos princípios constitucionais que governam a arbitragem, essa sentença ou esse procedimento arbitral pode ser contestado, impugnado junto ao Poder Judiciário. Okay? Então, o que pode ser revisto é o vício procedimental, é o vício de forma, e nunca a justiça ou o mérito da sentença. Ok? Compreendido? Vamos passar para a próxima vantagem, que é a confidencialidade. Uma das virtudes da arbitragem é que os procedimentos podem ser confidenciais. No Poder Judiciário, é o contrário. A regra é a publicidade e a exceção é a restrição dessa publicidade. É o segredo de justiça. Na arbitragem, é o contrário.
normalmente as partes, através da autonomia da vontade, elas optam pela confidencialidade. Repare que a confidencialidade na arbitragem, ela não é automática, depende da vontade das partes, que pode ser exercida lá na convenção de arbitragem. Então, o fundamento dessa confidencialidade, ela, para alguns autores, ela dimana da autonomia privada. Outros autores entendem que decorre do dever de discrição do árbitro. Perfeito? Então, nós temos esses dois fundamentos que se dialogam, se conversam. Uns entendem que está amparado na autonomia privada, outros no dever de discrição do árbitro. Perfeito? Outro ponto de vantagem é a sua flexibilidade. A arbitragem ela é simples, porém não é simplória, tá? Não é simplista. E eu quero dizer que, com base na autonomia privada, as partes têm ampla margem de negociação e disposição, porque há pouco interesse do Estado nas questões que gravitam a arbitragem. E, por essa razão, as partes estão mais livres para disporem dos seus direitos. Elas estão tão livres que podem escolher o árbitro, pode escolher o procedimento, pode escolher prazo, pode escolher lugar. Então, elas estão muito, muito à vontade. E no Código de Processo Civil, lá de 73, o Código Reformado, revogado, nós tínhamos um processo civil muito arraigado na indisponibilidade. Eram normas de ordem pública que não podiam ser negociadas e derrogadas pelas partes, né? Com a alteração, com a vigência do novo Código de Processo Civil, houve uma alteração abrupta nisso. O Código de Processo Civil adotou uma filosofia mais aberta à negociação, à dispositividade das partes, e reservou alguns nichos, algumas células em que as partes não podem dispor, que são regidas por normas de ordem pública, né? O interesse do Estado prepondera. Então, o Código, inclusive, chama atenção para o artigo 190 e 191, por exemplo, do Código de Processo Civil, que estipulou aí os negócios jurídicos processuais. Vejam que os negócios jurídicos processuais foram institutos que nasceram na arbitragem, né? A arbitragem já previa isso, essa flexibilidade, que é muito característica da arbitragem, e foi transportada para o Código de Processo Civil. Então, hoje, as partes, diante de um litígio que admita transação, elas podem estipular flexibilidade, falar, olha, a contestação será apresentada em tantos dias, ela pode estabelecer em dias corridos, ela pode flexibilizar os atos processuais, né? A liberdade das partes, ela é muito mais latente agora, com a introdução do artigo 190 do Código de Processo Civil. É óbvio que essas disposições, elas estão sempre sendo fiscalizadas pelo juiz da causa para evitar excessos, né? E outro ponto trazido pelo artigo 191 do Código de Processo Civil é a calendarização dos prazos. Então, as partes podem estabelecer um calendário onde todos os atos ali estão previstos. E elas já não precisam nem de intimação, elas vão obedecer a esse calendário. Então, por exemplo, em tal data, a ré vai apresentar contestação, em tal data, a autora vai apresentar réplica, podem até estabelecer a criação de uma tréplica e assim sucessivamente. E esse calendário vincula as partes. Esse calendário, na verdade, é uma reprodução do que já existia na arbitragem, chamado ata de admissão ou termo de arbitragem.
O termo de arbitragem ou ata de admissão são equivalentes, são sinônimos, é justamente isso. É utilizado para adaptar aquele procedimento arbitral às contingências do caso concreto. Então, esse instituto foi incorporado no Código de Processo Civil, no artigo 191, com outro nome, mas a ideia, o espírito é o mesmo, de forma calendarizar esse procedimento através de um documento único onde as partes se vinculam. Prosseguindo aqui rapidamente, que nós estamos já com o tempo esgotando, vamos falar do árbitro. O árbitro na arbitragem, ele, como eu disse, é escolhido pelas partes em razão da sua especialidade e da sua competência sobre um determinado ponto da discussão e, principalmente, sobre a confiança que aquela pessoa, aquele profissional inspira, não é? Então, outro ponto importante é que na arbitragem, ou você sempre vai ter um julgamento ímpar, ou feito por um árbitro ou feito por um colegiado. Preste atenção, pessoal. Quando temos uma arbitragem realizada por uma pessoa só, um árbitro, nós falamos que é uma arbitragem de árbitro único. Quando tem mais de 3 ou mais, pode ter 3, 5, desde que seja ímpar, para não dar empate, né? Nós falamos de painel arbitral ou tribunal arbitral. Pessoal, tribunal arbitral não é um prédio, não é nada disso. Significa que aquela arbitragem é colegiada. Ou você pode usar a expressão tribunal arbitral como painel arbitral. São sinônimos, tá ok? Isso significa que aquela arbitragem é colegiada. Outro ponto, o árbitro, no desempenho das suas funções, é considerado pela lei da arbitragem, lá no artigo 18 da lei da arbitragem, como um juiz de fato e de direito. Perfeito? Então, no desempenho da função de árbitro, o árbitro é considerado pela lei juiz de fato e de direito, e as suas decisões são irrecorríveis e não estará sujeita a qualquer homologação pelos órgãos do Poder Judiciário. Ok? Então, essa é a característica principal. E vamos agora falar, por fim, da sentença arbitral. A sentença arbitral é o ponto máximo da arbitragem, é o resultado, é a conclusão que o árbitro ou o colegiado de árbitros chegou sobre aquela controvérsia. E, segundo o próprio artigo 515, inciso 7, do Código de Processo Civil, a sentença arbitral é considerada título executivo judicial. Olha que importante isso. Não estamos falando que a sentença é equiparada à sentença judicial. Não, não se trata de equiparação. Se trata de quase a mesma coisa. O Código, no 515, estabelece o rol dos títulos executivos judiciais. E lá rola a sentença judicial por excelência. Mas rola também a sentença arbitral. Então, a sentença arbitral não é equiparada a uma sentença judicial. Ela é uma sentença judicial, tá ok? Ela é uma sentença judicial. E por essa razão, o seu cumprimento, a sua execução, se faz por cumprimento de sentença. Evidentemente, e como no processo civil estamos num procedimento sincrético, né, onde existem fases de um mesmo procedimento, você, quando tem uma sentença condenatória, o autor normalmente vai, para executar essa sentença, vai iniciar uma nova fase chamada de cumprimento de sentença. Porém, na arbitragem, a execução se faz por meio também de cumprimento de sentença, mas como a parte que perdeu não tinha sido, não participou ainda de um procedimento judicial, só foi condenada na instância arbitral, o árbitro, a instância arbitral, ela não tem esse poder de coerção, um poder de império, né,
que possa determinar penhora de patrimônio, bloqueio de contas. Então, por essa razão, a sentença arbitral deve ser executada por meio de cumprimento de sentença a ser aforado junto ao órgão do Poder Judiciário. Então, como é o primeiro contato, nesse cumprimento de sentença arbitral, a parte perdedora deve ser citada, né? Diferente do procedimento sincrético do Código de Processo Civil, onde a parte derrotada ela é só intimada na pessoa do seu advogado. Na arbitragem, como se inicia um procedimento autônomo de cumprimento de sentença, haverá citação do executado. Mesmo que você tenha essa cooperação, né, o Poder Judiciário, quando recepciona esse cumprimento de sentença, ele não pode deixar de cumprir a sentença arbitral alegando que ele discorda do teor da sentença, que ele acha injusto. Não pode isso. Como afirmamos, a sentença arbitral ela é independente, ela é autônoma, o que há é uma cooperação entre as instâncias judicial e arbitral. O que poderia impedir a execução de uma sentença é a ofensa a alguma questão de ordem pública, os bons costumes, ou violação a princípios constitucionais. Então, o que esbarraria essa execução seria a ofensa a questões formais e não ao mérito. O mérito, o juiz deve prosseguir com a fase de expropriação de patrimônio até o crédito do credor ser satisfeito. Perfeito? Então, pessoal, o tempo já esgotou. Eu gostaria de deixar aqui a nossa satisfação em poder falar sobre arbitragem, sobre essas questões mais palpitantes. No próximo encontro nosso, que ocorrerá no dia 16, eu serei mais profundo e estabelecerei ali algumas discussões práticas, interessantes, que eu tenho certeza que vão modificar a vida profissional de vocês. Vocês vão passar a olhar a arbitragem com outros olhos. Legal? E da mesma forma que a arbitragem me cativou, eu tenho certeza que ela fará o mesmo com vocês. Então, eu quero agradecer imensamente à Faculdade Damásio por ter disponibilizado esse espaço, por ter colocado entre a grade curricular das palestras um tema tão importante como é o da arbitragem. E agradecer também ao professor Alexander Mendes Aquino, um grande amigo, um grande mestre, uma pessoa de muita generosidade. Quero estender os cumprimentos a esse nosso mestre e também a todos vocês que nos assistem. Muito obrigado pela paciência e cuidem-se, usem máscara e distanciamento. Tudo de bom para vocês. Até lá. Ok, muito obrigado, professor Júlio César Concovski da Silva, pela sua palestra, explicando, portanto, essas questões conceituais, os princípios, enfim, diferenciações, importantíssimo na arbitragem. Muito obrigado pela sua aula, pela sua palestra, sempre uma alegria, uma satisfação revê-lo, ainda que neste momento, de forma remota, mas mesmo assim, naquilo que nós podemos neste momento, eu agradeço, e aí é importante aí ter revisto o amigo. Eu vou quebrar aqui o protocolo, como tenho feito algumas vezes, e nós vamos fazer, fique aí, Júlio, nós vamos fazer uma selfie, ainda que na modalidade remota, vamos fazer aqui uma selfie, olha aqui, olha lá. Depois eu publico nas minhas redes sociais, marco o amigo, marco aqui todos os demais. Eu quero também agradecer a todos os funcionários aqui do Damásio, aqui nos estúdios Damásio, pela dedicação, pelo empenho, pela atenção nesta transmissão que está chegando, portanto, até você e que você está nos assistindo. É toda ela, portanto, preparada com todo o carinho, com toda a atenção para chegar à melhor transmissão possível, a melhor imagem, o melhor áudio, aqui nos estúdios Damásio. Nós temos toda uma estrutura realmente, verdadeiramente de TV. É exatamente isso. Não é à toa que este canal se chama TV
Damásio. Então, os meus cumprimentos e agradecimentos a todos aqui que trabalham conosco no estúdio. E hoje, sabe, Júlio e aqueles que nos assistem, nós estamos numa situação, portanto, remota. Portanto, o Júlio, que é nosso palestrante, está remotamente participando e nós temos um contingente reduzido aqui de operadores dentro do estúdio, mantendo, portanto, lá, sempre que possível, o distanciamento, álcool em gel, máscara. Isso acaba sendo aí muito importante a todos. Então, mais uma vez, nosso agradecimento ao nosso palestrante, Dr. Júlio Konkowski, a todos vocês que estão nos assistindo, e também aos nossos amigos aqui do estúdio. E não se esqueçam, se inscrevam no canal, cliquem lá no sininho, dá um like, portanto, neste vídeo, para nós propagarmos, portanto, este conhecimento jurídico para muitas pessoas aí, que sempre se interessam, pelo canal da TV Damásio. Um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade. Até mais.